E aí pessoal, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai dar continuidade para o nosso exercício de método das forças. A gente está fazendo os diagramas do esforço cortante momento fletor e também do esforço normal do nosso pórtico hiperestático, certo? A gente já está na quinta parte do vídeo e a nossa parte final, onde a gente vai fazer o desenho dos diagramas. Então, caso você chegou de paraquedas nesse vídeo, dá uma olhada na descrição, que eu vou deixar a descrição do nosso primeiro vídeo e você pode acompanhar todo o passo a passo até a gente chegar nesse nosso quinto e último vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu comentário e se você tiver alguma sugestão de vídeo ou precisar de alguma coisa, entre nas redes sociais do canal, pelo Instagram, Facebook ou talvez pelo e-mail e mande seu exercício. Assim a gente pode estar conversando e eu posso também estar gravando o seu vídeo e deixando aqui no canal para outras pessoas também conseguirem resolver também com vocês. Então vamos dar continuidade para o nosso exercício. No vídeo passado a gente encontrou o nosso valor de x1 e agora para finalizar nós vamos fazer a montagem dos nossos diagramas. Para fazer a montagem do diagrama a gente vai utilizar três fórmulas, certo? Que é a fórmula da normal, do cortante e do momento. São fórmulas iguais, pessoal, então não é uma fórmula difícil. O que era difícil no exercício já passou, agora a gente precisa apenas fazer uma analogia para fazer a montagem do diagrama. Então aqui eu tenho a minha primeira fórmula, que é a normal no ponto inicial. É igual ao normal do caso 0 mais a normal do caso 1 vezes x1. Simples assim. A minha cortante no ponto 0 é igual a cortante no caso 0 mais cortante no caso 1 vezes x1. E o momento é exatamente a mesma coisa, tá certo? Então a gente vai estar fazendo um passo a passo para fazer a montagem do nosso diagrama. Eu vou então aqui... Tenho o diagrama do meu caso 0, que a gente montou nos vídeos passados, e também do meu caso 1. Vou utilizar a minha primeira fórmula. Vamos lá, então. A normal no ponto A é igual. Normal no caso 0. Aqui, no meu caso 0, o meu normal inicial vale menos 41,72. Então, menos 41,72 mais normal no caso 1, que é menos 1, vezes x1, que é o valor que a gente encontrou, 135,26. Certo, pessoal? Então, fazendo essa continha, a gente vai obter o valor de menos 176,98. Agora a gente vai para normal no ponto B. Então aqui vai ser a mesma coisa. Normal no ponto B do caso 0, que ele é uma constante nesse caso, então ele continua sendo menos 41,72, mais normal no caso 1 vezes x1, que também nesse caso 1 vai ser igual, né? Porque a gente continua com uma constante nesse ponto, vezes x1. O resultado final vai ser o mesmo. Então agora, pessoal, a gente vai calcular a normal no ponto C. A normal no ponto C, pro caso 0, ele é 0. Não existe nenhum valor de normal nesse ponto. Esse trecho está zerado. Então, nesse ponto, no ponto 0, normal igual a 0. Mais a normal do caso 1, que é menos 1 vezes x1. Fazendo essa continha, a gente vai obter o valor de menos 135,26. Agora a gente vai com a normal no ponto D. Então, eu vou ter no meu ponto D a normal no ponto D do caso 0, que é 0, que é esse meu ponto. Então, eu tenho 0 mais
Normal no caso 1 vezes x1. Normal no caso 1 no ponto D, que é esse ponto final, menos 1, vezes x1. Fazendo essa continha, a gente tem o valor de 135,26. Agora, pessoal, a gente precisa apenas desenhar o nosso diagrama. Então, eu disse para vocês que eu tenho aqui o meu ponto A, o meu ponto B, C e D. Então, vamos desenhar o diagrama. No meu ponto A, eu tenho que meu esforço normal é menos 176,98 e ela vai constante até o meu ponto B, que também vale menos 175,98. Então, esse ponto vai constante até esse final e ele vale menos 176,98, negativo. Lembrando também, né, pessoal, que a parte interna do meu pórtico é negativa e a parte externa ela é positiva. Então, essa parte ela é positiva, certo? Agora, no meu ponto C, eu tenho que o meu esforço normal vale menos 135,26 e no meu ponto D, menos 135,26. É uma constante, ela também vai até o final constante e vale menos 135,26 e é negativo. Então, já temos aqui, pessoal, o diagrama do esforço cortante finalizado. A gente vai fazer a mesma coisa para o diagrama do esforço normal e também vai fazer a mesma coisa para o diagrama do esforço do momento fletor, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ter a cortante no ponto A é igual cortante no ponto 0, que está aqui nesse caso. No meu ponto 0, minha cortante vale 183,45. Então, nesse ponto, minha cortante vale 183,45. Mais a minha cortante inicial do esforço cortante, que é menos 1 vezes x1, 135,2. Fazendo então, pessoal, essa continha, a gente vai obter o valor de 48,2 positivo nesse caso, certo? Próximo ponto que eu vou analisar, pessoal, como o meu diagrama do esforço cortante não é constante até o final dessa barra, eu vou precisar também analisar esse ponto e esse ponto e esse ponto e esse ponto. Eu não posso analisar direto aqui e no final, porque aqui existe, né, uma queda, ele não é constante. Então, eu tenho que analisar o que está acontecendo nesse ponto, por que existe essa queda. Então, eu vou analisar, no caso, o ponto A, AB, B, BC e C. Eu vou ter alguns pontos adicionais que eu vou estar analisando, certo? Então, agora vamos para o meu ponto AB. Então, eu tenho cortante no ponto AB é igual. Eu continuo nesse ponto aqui, AB 183,45. Mais o meu pórtico do caso 1, ele continua constante, então ele ainda vale menos 135,2. Fazendo essa continha, a gente vai obter o mesmo valor que eu calculei acima. Agora a gente vai, pessoal, para a minha força cortante no ponto BC. Essa força cortante no ponto BC é o que acontece depois, logo depois, quando existe essa queda. Podemos perceber que esse trecho aqui, ó, ele é zero. Ele não tem nenhum tipo de valor. Então, eu preciso analisar o que acontece nesse trecho. Então, aqui, o meu esforço cortante é zero. E aqui também o meu esforço cortante também é zero.
Então, eu tenho 0 no meu ponto inicial, mais, como esse trecho é constante, continuamos com menos 1 vezes x1. Fazendo essa continha, eu tenho o valor de menos 135,2. Agora, a gente vai para o meu ponto C. No meu ponto C, que é esse meu ponto final, a gente pode perceber, pessoal, que também continua 0 o meu esforço cortante, porque eu estou fazendo antes de acontecer esse momento, certo? Eu estou fazendo ainda nessa barra. E aqui continuamos com o valor de 0. Eu tenho que fazer antes desse ponto e depois desse ponto. Antes desse ponto, o valor do meu cortante é 0. Então, aqui, continuamos com 0, mais, aqui também, antes desse ponto, continuamos com o valor de menos 1. Fazendo essa continha, eu tenho o valor de 135,2. Agora, pessoal, eu vou fazer a análise do esforço cortante no ponto CD. Esse ponto CD, eu vou considerar que é o ponto depois que eu analisar no ponto 0, onde o meu esforço cortante dessa barra, ele vale positivo, né? 41,72. Então, ele vale 41,72 mais, entre parênteses, aqui no meu esforço cortante do caso 1, ele continua agora, nesse caso, positivo até o final. Bom, vamos ver que esse trecho aqui ele é positivo, certo? 1 vezes 135,2. Isso aqui, fazendo essa continha, vocês vão ter o valor de 176,98. Agora, a gente vai para o próximo ponto, que é a cortante no ponto D. No meu ponto D, vai ser esse meu ponto final. Então, a gente pode perceber, pessoal, que aqui ele continua constante nesse ponto aqui. No meu ponto D, continuamos com o valor de 41,72. E no meu caso aqui, 1, ele vai sempre sendo constante. Lembrando que a gente está utilizando essa fórmula, né, pessoal? Normal no ponto é igual ao cortante inicial mais cortante do caso 1 vezes x1. Então, nesse caso, o inicial vale 41,72 mais 1 vezes 135,2 igual 176,98. Apenas seguimos, né, o mesmo cálculo. Agora, a gente vai fazer o cálculo da cortante no ponto D, E. Então, no meu ponto DE, vai ser depois que sair desse valor constante de 41,72. Eu analisei o que aconteceu antes e agora eu preciso analisar o que acontece depois. E olha o que acontece depois, ele fica negativo. Ele fica o valor de menos 226,17. Então, eu tenho menos 226,17 mais o valor constante do meu caso 1 vezes x1. Fazendo essa continha, eu vou obter o valor de menos 89,9. E agora, pessoal, para poder finalizar, a gente vai fazer o esforço cortante no ponto E. No ponto E, ele continua constante, aqui nesse ponto, né? Ele continua com o valor de menos 225,17 mais o valor constante do caso 1. Isso vai ser igual a menos 89,9. Nesse caso, pessoal, deu um pouquinho mais de trabalho, mas o processo é o mesmo, não vai mudar nada, tá? Agora vamos fazer a montagem do nosso diagrama do esforço cortante. Então, no meu caso inicial, caso VA, lembrando que eu tenho aqui como positivo, aqui é negativo, negativo e aqui positivo, certo? No meu caso A,
eu vou ter o meu esforço cortante sendo positivo e ele vale 48,2. Então, eu tenho aqui 48,2. Até o meu caso B, ele continua constante. Então, ele vem até o meu caso aqui, AB, e continua constante e para aqui. Depois que ele passa isso aqui, ele vira negativo e fica com um valor de menos 135,2. Então, ele fica negativo e vira menos 135,2. E ele continua negativo até o meu ponto C. Então, ele vem e fica negativo nesse trecho. Negativo, positivo, certo? Agora, a gente vai para o nosso ponto CD, que já estamos nessa barra. O meu ponto CD, ele é positivo inicialmente, vale 176,38. E ele continua constante, pessoal, como mostra o nosso ponto VD, até 176,98. Isso significa que esse meu trecho aqui é positivo e ele vale 176,98. Passando esse ponto, percebemos que ele fica negativo no final do trecho e termina também como negativo. Ele finaliza sendo constante. Esse valor vale menos 89,9 e esse valor é negativo. E está montado, pessoal, o diagrama do meu esforço cortante, certo? Agora, a gente vai fazer exatamente os mesmos passos acima para fazer a montagem do diagrama do momento fletor. Vamos lá, então, pessoal, montar o diagrama do momento fletor para poder finalizar o nosso exercício. A gente vai seguir basicamente os mesmos passos que a gente fez no exercício passado. Vamos começar, então, a calcular o momento no meu ponto A, que é igual. Como a gente está seguindo aqui a nossa fórmula, né? O momento no ponto é igual ao momento no ponto do caso 0 mais ao momento do ponto do caso 1 vezes x1. É a fórmula igual para todos, tá, pessoal? Então, sempre vai ser assim, dessa forma. Então, vou pegar aqui o meu diagrama e eu tenho o momento do caso 0 é 0, não tem valor. E do caso 1 também é 0. Então, eu tenho 0 mais 0 vezes x1, 135,26, igual a 0. O momento no ponto AB é igual. O meu ponto AB, pessoal, é esse ponto aqui, certo? Antes desse trecho. Então, aqui eu tenho um valor de 838,37. 838,37. Mais o momento do meu ponto do caso 1, que é menos 4,57. Menos 4,57 vezes x1, que é 135,26. Fazendo essa continha, eu vou obter o valor de 220,23 positivo, certo? O momento no meu ponto BC, ele vai ser igual. O meu ponto BC, pessoal, é o ponto depois desse meu trecho. Então, eu calculei antes desse momento aqui, antes de terminar o gráfico do momento. Agora, eu preciso saber o que vai acontecer depois. E depois ele vira constante. Então, eu vou continuar com esse valor aqui que eu calculei. E aqui também, pessoal, aqui ele vai continuar constante para cima. Então, antes desse ponto ele vale menos 4,57 e logo depois também. Não existe uma queda brusca. Por exemplo, poderia vir esse gráfico, poderia ter uma queda brusca aqui embaixo, o momento ficar positivo e depois voltar. Então, a gente continua com esse mesmo valor. Então, eu tenho 838, porque ele é constante, mais menos 4,57 vezes x1,
135,26, eu tenho o mesmo valor de 220,23, tá certo? Agora a gente vai fazer o momento no meu ponto C. Então, no meu ponto C, que é esse meu ponto final aqui, vocês podem nomear, tá, pessoal? Ponto A, AB, ABC, vocês podem nomear, é que eu nomeio dessa forma. Então, aqui no meu ponto C, como continuo constante, eu vou ter o valor de 838,37. Já no meu diagrama do caso 1, vê que a gente não continua constante, o meu valor sobe, e nesse ponto ele vale menos 9,14. Então, eu continuo aqui com constante de 838,37 mais menos 9,14 vezes x1. Isso vai ser igual a menos 397,90. Agora, a gente vai calcular o momento CD, que é já nessa minha barra da parte de cima, certo, pessoal? Então, eu continuo com o momento nesse ponto de 838,37. Já nesse ponto dessa barra, no começo dele, eu também começo com menos 9,14. Então, vai permanecer, né, tudo igual, não vai mudar nada. Menos 9,14, 135,26 igual menos 397,90. Não vai mudar nada. Agora, pessoal, a gente vai fazer o momento no ponto D. No meu ponto D, que é esse meu ponto aqui, antes dele eu tenho o valor de 1029,1, certo? Já no meu ponto, no meu gráfico do caso 1, eu tenho o valor de menos 4,57. Então, eu vou ter, no caso 0, 1029,1 mais menos 4,57 vezes 135,26. Fazendo essa continha, a gente vai ter o valor de 410,96. No momento, no meu ponto D, E, percebam que aqui é um constante. Antes do meu ponto, eu tenho o valor de 1029,1. Depois, eu também tenho esse mesmo valor. Não existe uma queda brusca, como acontece aqui nesse caso. Ó. Aqui eu tenho o valor e logo depois eu tenho outro. Aqui não, que ele continua constante. Então, eu tenho, no caso 0, 1029,1. E no caso 1, continuamos também com o mesmo valor. 1029,1 no caso 0, menos 4,57 vezes 135,26 no caso 2. E aqui o valor de x1, e eu tenho 410,96. Para finalizar, a gente tem o momento E, que vai ser o momento final, onde o meu caso 0 é 0 e o meu caso 1 também é 0. 0 mais 0 vezes 135,26, que é x1, igual a 0. Vamos fazer agora, pessoal, a montagem do meu diagrama. E vocês precisam ficar muito atentos, porque quando a gente vai fazer o diagrama do momento fletor, no pórtico, ele é positivo, nesse caso, para dentro. E para fora é negativo. Percebam que é o contrário dos outros diagramas quando a gente estava montando, certo? Nesse caso, ele é em sentido contrário. Vamos lá então, pessoal. No meu primeiro caso, ponto A, o meu momento é 0. Começamos com o momento igual a 0. No meu ponto AB, que é esse meu ponto central, né, que a gente tinha calculado, o meu momento vale 220,23 positivo. Nesse ponto, vale 220,23 positivo, certo? Então, esse trecho ele é positivo. Depois desse trecho, ele continua com esse valor. Então, a gente sai daqui com esse mesmo valor, ele continua
constante nesse ponto. No ponto C, ele vale negativo e é igual a menos 397,90. Então, esse meu ponto aqui, pessoal, ó, é menos 397,9. E meu diagrama ele vai fazer exatamente isso. Nesse ponto, ele vai ser negativo, certo? Depois que eu passar o meu ponto C, no meu ponto CD, que era o meu ponto depois, que já é nessa barra, a gente começa com também 397,9. Então, aqui, a gente começa com menos 397,9. Quando a gente chega no meu ponto MD, o meu diagrama ele fica positivo e ele vale 410,96. Então, aqui no centro, ele fica positivo e vale 410,96. Então, meu diagrama vai fazer algo dessa forma, certo? Depois desse ponto MD, o MDE continua constante. Então, quer dizer que ele vai sair daqui. E para finalizar, ele vai sair e vai voltar para o ponto zero. Então, está montado aqui, pessoal, o diagrama de esforço cortante, o diagrama de esforço normal, o diagrama de esforço cortante, e esse aqui é o meu diagrama do momento fletor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão de exercício ou se precisar de uma ajuda, pode deixar no comentário. Fique à vontade para entrar nas redes sociais do canal para poder falar comigo, resolver exercício e dar dicas aqui para a gente poder fazer as gravações do canal. Tá certo, pessoal? Valeu e até a próxima!